Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre uma notícia terrível, horrenda e horrorosa para o mundo do esporte, que é a Liberty Media tentando comprar a MotoGP, inclusive dispostas a pagar 4,4 bilhões de dólares à Dorna, que é a proprietária da MotoGP, para fazer esse negócio sair do papel. E assim, quem acompanha meu canal sabe o quanto que eu tenho aversão à gestão da Liberty Media. E muito do que eu acho que faz a Liberty Media ser uma gestora tão ruim da Fórmula 1, porque é uma equipe de marketing comandando um esporte a motor. Eles não são os caras do ramo do esporte a motor comandando essa questão do esporte a motor. Eu acho que isso que é o grande problema. E assim, vai trazer esse problema para a MotoGP também. E olha que a MotoGP, ao meu ver, também tem tido, obviamente, lá seus problemas em relação à questão ali de forçar as sprints nos sábados, né? Óbvio que lá funciona melhor que na Fórmula 1, até porque, obviamente, a MotoGP não é uma corrida que tem paradas de boxe e tudo isso, é diferente o modelo de corrida, mas de qualquer maneira, né, a gente está numa situação em que a MotoGP, ao meu ver, ela ainda funciona como categoria e eu tenho um grande medo da Liberty Media destruir isso, porque eles claramente não têm ideia de como gerir a Fórmula 1. E tem gente que acha que fica feliz lá com o Drive to Survive, né? E assim, eu vou falar a verdade, a Liberty Media gere a categoria como se fosse o Luciano Huck fazendo aqueles quadros, né? Porque faz os pilotos passarem vergonha ali naqueles quadros do YouTube, entende? Me lembra muito um programa do Luciano Huck, o que eles ficam fazendo nas redes sociais. Ganha os likes, engajamentos, mas quando se trata a corrida, olha o que eles nos entregaram em tão poucos anos, entende? A gente está vendo uma categoria blocada, muito engessada, um regulamento horrível, mas horrível. Efeito solo foi uma das piores ideias que eles fizeram. É aquele negócio, venderam o mundo perfeito e entregaram essa porcaria. E ainda tem a questão do teto de gastos. Olha, de onde tira umas ideias imbecis dessa? Não, eu não sei da onde, né? Porque, obviamente, isso vai fazer mais sentido lá nos Estados Unidos, dentro da NBA e da NFL, porque lá é uma liga em que você tá que a mão de obra é uma coisa, jogadores, não é um carro, não é infraestrutura, aí é outra história. Lá é o teto salarial, você contrata os jogadores e a única coisa que está dentro de teto salarial é os jogadores, talvez a comissão técnica, mas infraestrutura é outra história. Mas no final, a NFL e a NBA é uma liga de jogadores. A Fórmula 1 não é apenas uma liga de pilotos. Você não está tendo teto salarial para pilotos, você está tendo teto salarial para construir um carro. Você só pode usar a hora X de túnel de vento. Mas aí você vê lá a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes com túneis de vento hipermodernos, enquanto as equipes menores têm que ficar alugando o túnel da Toyota, que ela abandonou lá em 2009, quando deixou a Fórmula 1. Vale lembrar que a Force India teve que projetar o seu carro no túnel de vento da Toyota até o fim de seus tempos, entende? Aí que a gente teve lá a Aston Martin, fez o próprio túnel de vento, né? Mas não é qualquer equipe que pode fazer isso. E todo esse engessamento das regras, o fim dos testes em pistas privadas, né? Que ninguém vai atrás. Isso, obviamente, até começou na gestão do Eccleston e hoje é piorado em uma escala absurda pela Liberty Media. E para ajudar, eles fizeram o quê? Vamos tirar o desgaste excessivo dos pneus, vamos ter uma corrida mais real de ritmo puro. Legal, não tem variável nenhuma na corrida. Já que a Fórmula 1 é extremamente blocada, aí a gente vai deixar os carros do ritmo puro e tirar um pouco da questão do piloto em tentar gerenciar desgaste de pneus, entende? De fazer uma corrida um pouco mais estratégica, tirar esse lado da Fórmula 1 que foi tão fascinante na década de 2010, que se perdeu um pouco lá, depois que o reabastecimento foi tirado. Então, assim, essas ideias idiotas que eles introduzem na Fórmula 1, e a pior de todas é tentar ficar falando assim, não, a gente tem que se adaptar a Fórmula 1 ao mercado automotivo. Não tira essas ideias, entende? Porque a Fórmula 1 é um laboratório para o mercado automotivo. É uma ideia incorreta, porque assim, a Fórmula 1 é sempre uma busca por performance. As pessoas estão querendo lá fazer o carro mais rápido do mundo e criam engenhocas para tentar fazer o carro andar mais rápido, entende? Quando eles fazem isso, algumas dessas tecnologias são aproveitadas para o mundo automotivo, entende? Isso é uma consequência da busca pela velocidade da Fórmula 1. Quando você tenta transformar a Fórmula 1 em algo um pouquinho mais parecido com o mercado automotivo, você não está melhorando a questão de laboratório da categoria, né? Você está fazendo uma estupidez e atrapalhando essa busca por performance. Uma das ideias mais imbecis que a Liberty Media fez foi aumentar o aro dos pneus. Hoje a gente tem um aro que é 5 polegadas maior do que era em 2021, quer dizer, a gente tinha um aro de 13 polegadas, que obviamente não era um aro, o tamanho padrão para o mercado automotivo, porque não é para ser assim. Isso é um aro de um pneu de Fórmula 1, ele tem que ser menor, mais leve, ele tem que dar uma janela melhor para o pneu, isso facilitava o trabalho da Pirelli em fazer compostos em que tinha
metade da duração, metade da aderência, mais duração, menos aderência. Era mais simples para a Pirelli e antes que o aro fosse mudado, a Fórmula 1 funcionava bem com os pneus. Hoje os pneus não têm linha, a gente não tem uma questão de usar 3 pneus no mesmo fim de semana, é sempre o macio duro, porque o médio não funciona direito. A Fórmula 1 destruiu essa questão da ordem dos pneus com essas ideias idiotas de tentar, aro 18 é mais bonito, vamos colocar calotas e tudo. É tanta idiotice de uma vez só, que é claramente a questão do marketing que está olhando ali para as fotos e não olhando para a categoria. Por que a Fórmula 1 está andando em Las Vegas? É para andar numa pista fantástica? Não, é as imagens, é as fotos. Vamos andar na Avenida dos Cassinos, né? Aí é a mesma coisa em Jeddah, entende? Porque estão pagando uma fortuna. Se bem que nesse lado o Ben Eccleston é diferente, ele andava na Rússia, ele começou a andar no Bahrein, mas eu acho que o Eccleston ainda tinha uma sensibilidade de quem sabe fazer uma pistinha melhor, né? Porque no Bahrein ainda fizeram uma pista muito bacana, né? Agora, é tanta coisa ruim que eles vêm fazendo na categoria e eles são muito responsáveis pela categoria estar esse marasmo, entende? É realmente ridículo o que eles fazem e eles são os caras do marketing querendo tomar conta de uma categoria de esporte. Eu não gostaria de ver isso contaminando a MotoGP mais do que já está. Não é como se a MotoGP tivesse também imune a isso, até porque lá já há um domínio grande da Ducati. A vantagem é que, ao invés de 2 Red Bulls na Fórmula 1, tem 8 Ducatis lá. 4 deste ano, 4 do ano passado, mas a diferença entre as motos não é tão grande. Não à toa o Mark Marques, com a moto do ano passado, tá lá se engraçando entre eles. Mas a questão é, a gente tem mais Ducatis, ainda tem a KTM, a Aprilia inventando as deles ali, então não é que tá tudo tão fácil por lá. Ainda há variáveis que deixam o fim de semana mais interessante. Então, ao meu ver, a gente tem uma MotoGP que ainda respira bem, ainda tem uma coisa legal para se acompanhar, e a Liberty Media pode destruir tudo isso. Eu tenho certeza que podem. Eles vão fazer até coisas simples que eu acho revoltantes, como acabar com aquela logo histórica da Fórmula 1 para colocar essa merda aí, e eles podem fazer o mesmo na MotoGP. E assim, cada vez mais respeito à Indy, né? Porque o Roger Penske é um cara do esporte, né? Esse é o cara que eu mais admiro entre os chefões de categorias da atualidade, disparado é o Roger Penske. O cara já tem quase 90 anos, ele é o dono do circuito de Indianápolis hoje, ele é o dono da Indy e o cara tá fazendo quase tudo pelo esporte, entende? Óbvio, tem aí essa corrida do dinheiro da Indy, foi uma ideia meio ruim, né? Não sei se a ideia foi dele ou não, mas assim, ele colocou de volta a Indy para encerrar numa pista em oval, eu acho isso bacana, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho na questão dos motores híbridos e não querer apressar isso, até porque ele sabe que a Indy não é uma categoria de onde se está dando dinheiro em árvore, as equipes têm uma estrutura financeira menor, ele está dando tempo para as equipes fazerem ali o motor e ficar mais equiparado à potência, para não dar essa desnível que a Fórmula 1 teve em 2014. Tudo que ele faz dentro da categoria tem harmonia com as equipes e ele sabe do que a categoria está precisando para que ela consiga conquistar mais público e se estabelecer melhor. É isso que é importante de ter um cara que é do esporte. O Roger Penske, que é da Indy, ele é um cara que está vivendo pelo esporte, é um cara que entende o esporte a motor. Para mim, a Fórmula 1, a MotoGP, precisa de alguém que vem do esporte comandando, e não um Domenicali da vida, que é um fantoche. O Domenicali pode vir do esporte, ele pode vir ali da Ferrari, não estou dizendo que o trabalho dele é bom, mas ele já deveria saber o básico do que a Fórmula 1 precisa ou não precisa. Tudo que o Domenicali fala, ele não acredita de verdade. Ele é um fantoche que está recebendo dinheiro para defender o ponto de vista da Liberty Media e aí ganhar um pouco de embasamento por ser um cara do esporte. Mas o Domenicali é só um fantoche, né? A categoria precisa de alguém com o Roger Penske por lá, e no final eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu não quero que a Liberty Media contamine a MotoGP do jeito que eles fizeram com a Fórmula 1. A Fórmula 1 estava muito melhor antes deles chegarem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.